Olá, pessoal. Vamos aqui iniciando a nossa aula de UPE, finalizando aqui o módulo 1. Na aula passada, nós trabalhamos o conceito de tolerância. Tolerância, gente, é quando nós temos a capacidade de aceitar a pessoa como ela é. Então, quando eu tenho essa atitude, eu estou sendo tolerante diante do meu colega, né? Eu tô aceitando os defeitos e qualidade dele e permitindo que eu o conheça da forma como ele é. E hoje, na página 23, nós vamos trabalhar sobre responsabilidade. Responsabilidade, ela é uma palavra muito importante para a nossa formação como ser humano, porque ela que vai mostrar a nossa carta de apresentação, é quem vai dizer quem somos, a capacidade que nós temos e a pessoa que somos. Então, toda vez que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, eu sou uma pessoa consciente de minhas ações e eu faço com que aquilo que eu venha a desenvolver, ela tenha uma força positiva para mim. Então, vocês, enquanto criança de 10, 11 anos que são, hoje você já tem responsabilidades e compromissos a cumprir. Por exemplo, você tem responsabilidade com a sua escola, você tem responsabilidades e compromissos a cumprir da sua casa, com as atividades escolares, com as atividades que você já desempenha dentro da sua casa. Um exemplo, por exemplo, dentro da sua casa você tem o compromisso de arrumar seu quarto, de manter suas atividades em dia, e essa responsabilidade que você tem, você pode responder positivamente ou negativamente sobre ela. Um exemplo, vocês que têm irmãos menores, né? E seus pais os deixam responsáveis de cuidar dele. O que eu tenho que fazer enquanto pessoa para manter o cuidado desse meu irmão? É zelar para que ele tenha, né, para que ele seja vigiado, para que ele não venha se colocar numa situação de risco, é manter a organização dele enquanto os meus pais estão fora, enquanto eu estou incumbido dessa responsabilidade. Agora, uma vez que você deixa ele se colocar numa situação de perigo, você está sendo inconsequente, ou seja, você não parou para pensar na tua consequência, no teu ato, enquanto responsável por essa pessoa, né? Ou no caso, essa criança ou seu irmão. Então, ter responsabilidade é responder pelas suas ações. Todas as vezes que vocês deixam de cumprir com as suas atividades escolares, vocês vão responder por esse ato. Vocês vão responder ou acumulando suas atividades, ou trazendo elas para a escola sem responder, ou às vezes sendo castigado pelos pais porque você deixou de cumprir esse compromisso, ou porque você vai terminar não dando conta porque vai acumular atividades. Então essas aí são as consequências ruins. Mas quando tu cumpre a tua responsabilidade em dia, no caso das tuas atividades, você vai ganhar tempo, você vai ganhar elogio, você vai estar em dias com as tuas atividades. Então tudo que nós vamos fazer, gente, é como esse segundo asterisco aí diz, a gente tem que pensar nas consequências. Quando você vai desenvolver uma ação, no caso das atividades, você vai pensar nos pontos positivos e negativos, né? Mas os positivos é que vão destacar o nosso grau de responsabilidade, é que vai dizer que nós somos responsáveis. Então, pensar nas tomadas de decisão, nós temos que pensar antes de agir, pensar nas consequências, pensar nos pontos que vão nos favorecer enquanto seres humanos. E aí a tia trouxe aqui o exemplo de um animal de estimação. Todas as vezes que nós vamos, por exemplo, que vocês, no caso, vão ganhar um animal de estimação ou têm o desejo de ter um animal de estimação, você não tem que pensar só, eu vou ter aqui um cão, ele vai ser meu amigo, ou eu quero o da raça tal, porque ele vai crescer, porque ele vai ser feroz ou porque ele vai ser bonito. Primeiro você tem que pensar na sua responsabilidade sobre ele, porque assumir o compromisso de ter um animal de estimação é você ter um filho. Então, qual é a minha responsabilidade sobre esse animal de estimação? É você entender que, antes de mais nada, ele vai ter gastos, que eu tenho a obrigação de zelar dele, de cuidar, de dar banho, de dar vacina, de levar ao veterinário, de que ele vai ter as suas necessidades, que ele vai sujar a casa, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que levar para podar, né? Que eu tenho que manter a higienização dele, que eu tenho que manter a higienização da minha casa, eu tenho que ir lá retirar o cocô, o xixi, né? Que ele venha
depositar sobre a casa. E aí, você está disposto a assumir essa responsabilidade? Se você analisou e você viu que ele, enquanto animal de estimação, ele é dependente de você e você é responsável sobre ele, e que você consegue desempenhar a tua responsabilidade sobre esse animal de estimação, que você já tem a capacidade de cuidar, de zelar e cumprir toda a responsabilidade sobre ele, beleza. Então agora está na hora de você ter um animal de estimação, porque você entendeu a sua responsabilidade sobre ele. Então não é você pensar só no lado bom. É você pensar, antes de mais nada, que tudo que você vai fazer, ele te exige muito mais do que o que te atribui. E com o tempo é que você vai adquirir, né? Que vão vir as metas boas, que vão vir os elogios, que você vai ter os prazeres e o zelo sobre a tua responsabilidade. Então, gente, esse conceito de responsabilidade é o mínimo diante de uma vasta explicação que tem aí na página 23. Ele vem falando sobre a tua responsabilidade, do cuidar da tua cama, de você levantar de manhã, você ter o compromisso de você deixar sua cama arrumada, de você fazer a higienização no banheiro, mas você manter o seu banheiro limpo, você tem que entender que você é parte dessa casa. E você também, mesmo sendo criança,